quinta começa a decisão. Opina Galo! Opina Galo! Fala, meu povo, tá no ar mais um Opina Galo e hoje a Malu, Felipe e Yuri me fazem companhia pra gente falar sobre o primeiro clássico da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho também sobre essa multa que o senhor Fred está devendo e não quer pagar. E se sobrar tempo a gente aborda outros assuntos dessa intertemporada do Galo. Então vamos começar com o mais importante, né? Graças a Deus acabou essa Copa América. E quinta-feira tem o que, Malu? Quinta tem clássico. E o que vai acontecer no clássico, Malu? Uai, o horário tá permitindo eu falar o que vai acontecer no clássico? Depende de que hora que o povo ouviu, hein? Então, quinta é o início de uma grande final, a semifinal, né, no caso, mas é o início de uma final pra gente. Cada jogo a gente tem que tratar como uma final e a gente espera que, pelo menos assim, nos bastidores, parece que deu tudo certo. Não teve aquela briga de ingresso, briga de preço, que a gente tá meio acostumado a ver, né? Então a gente espera que nada do que aconteceu nos jogos do Mineiro se repita. A roubalheira danada de árbitro, roubalheira danada de VAR. Então, assim, é uma expectativa muito grande, não só por ser um clássico, não só por ser semifinal de Copa do Brasil, não só por estar valendo vários milhões, mas por finalmente o VAR funcionar para o futebol, né? Não é nem para o Atlético, é para o bem do futebol. É só uma correção, é quartas de final. É quartas? Não, tá longe ainda. Falando em VAR, falando em árbitro, vamos começar a falar com o Yuri, né? Que é o nosso especialista em arbitragem aqui. Ô Yuri, quem que é o sujeito que vai apitar? Quem é o sujeito que vai ficar no famoso árbitro de vídeo? Apita o jogo hoje. Hoje não. Apita o jogo o Klaus, de São Paulo. Ele vai ser auxiliado aí pelo árbitro de vídeo chamado Rodrigo Arizo Ferreira do Amaral. Eu nunca ouvi falar desse sujeito. Isso me dá um temor, me dá um medo. E rapaz, o comandante lá da salinha do VAR vai ser o Alice Pena Júnior. Também não me traz boas memórias. Nossa senhora, meu Deus do céu. Preparem seus corações. Relação à arbitragem de campo, teoricamente tranquilo, porque Rafael é um dos melhores árbitros do Brasil hoje, tem causado muita raiva em nós. Foi o árbitro brasileiro mais apitou jogos na Copa América, 3 boas arbitragens na Copa América. Tomara que o seu nível se mantenha, né? Agora vamos falar um pouquinho do que esperar do jogo, né? Ô Felipe, durante essa parada da Copa aí, a gente tem visto muitas notícias querendo trazer o favoritismo pro lado de cá. O que esperar da partida, cara? É clássico, né, cara? Mesmo o outro lado estão numa crise profunda, problemas nos bastidores, salários atrasados e tal, mas é clássico, né? Então tem de ser um jogo disputado, né? As forças se igualam, então o jogador quer ganhar clássico, né? Ainda mais um clássico valendo uma vaga numa competição, uma vaga na semifinal de uma competição nacional, né? Na Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro nunca venceu a gente em mata-mata em competição nacional, nunca eliminou o Galo, então tem esse ingrediente a mais para do lado do Cruzeiro. E o nosso é não tentar cair na armadilha do favoritismo, né? Estão tentando criar um fato aí que o Galo favoritismo, que o Cruzeiro tá muito mal, que não sei o que, matéria de bastidores do Cruzeiro, investos de clássico, né? Então acho que o Atlético tem que ir focado, tranquilo, pés no chão, assim como foi contra o Santos, né? Trabalhando certo e deixa o favoritismo de lado. Acho que clássico não tem muito isso, então tem que ser focado. Tentar também os erros do clássico do Mineiro, tentar não repetir, matar o jogo quando tiver chance, né? Quando o adversário no jogo tiver mal, matar o jogo, que foi contra o São Paulo também a última partida antes da parada. O Atlético pecou em não ter matado o jogo quando estava melhor que o São Paulo. Então acho que um clássico de mata-mata não pode deixar passar essa oportunidade, né? Tentar sair bem do primeiro jogo no Mineirão,
fazer um placar bom e trazer pro Horto, que eu tenho certeza que no Horto o Atlético não deixa escapar essa vaga. Muito bem. Gente, você falou em foco, você falou em pés no chão, e nada melhor do que foco e pés no chão com o nosso lateral direito, né, Malu? Mantendo o Patrick. E aí, coerente o professor Santana? Olha, já falei em outros episódios, falei já em relação a Alejandro e Ricardo Oliveira, e eu mantenho minha opinião que tem que existir uma hierarquia em todas as posições. Hoje, o titular da posição é o Guga. Ele deixou de ser titular, não porque ele teve uma lesão, não por nada disso. Ele deixou de ser titular porque ele foi servir a seleção brasileira em um torneio sub-20. E quando ele volta, naturalmente ele deve assumir a posição que é dele, por uma questão hierárquica. Então, eu esperava que o Guga ele voltasse como titular. Não que o Patrick tenha ido mal, porque o Patrick surpreendeu a gente, ele jogou jogos muito bem, tanto quando ele foi improvisado na esquerda, quanto jogando na direita, que era um grande medo nosso, assim, né, ter que depender do Patrick. Ele fez bons jogos, mas isso não significa que ele tem que ser titular da posição, porque ele fez bons jogos. O Guga também fez bons jogos. Eu acho que deveria entrar Guga, mas se entrar Patrick também, realmente... Depois de uma parada tão longa, eu não sei nem o que esperar, nem de um e nem de outro. Mas é mais pela experiência, não? Do Patrick num clássico? Eu não sei também. Não acho que seja. Quando o Carlos, por exemplo, estreou num clássico, ele já estreou metendo gol e ninguém falou, experiência. O Emerson chegou a jogar clássico também. O Gemerson entrou na fogueira num clássico. Então eu não acho que seja por experiência. E realmente não sei, não tem como defender. Por exemplo, eu entraria com Alejandro no clássico. Isso por causa, não pelo fato da hierarquia, né? O Ricardo Oliveira é titular. Mas quando a gente tem um titular que tá indo muito mal, que é o caso do Ricardo Oliveira, que teve a intertemporada prejudicada, porque ele teve que resolver um lance pessoal, então ele já treinou menos que a galera, que já estava parado. Eu acho que eu entraria com o Alejandro, mesmo ele sendo mais novo ainda que o Guga. Então eu acho que não tem essa questão de idade, não. Eu ficaria muito mais preocupada, na verdade eu estou muito mais preocupada com essa notícia que o Adilson sentiu e não deve jogar. Eu estou muito mais preocupada com o Zé Wellison titular do que com o Patrick ou o Guga. Eu tô com você nessa. Acho que o Guga é o titular da posição, por ter mais qualidade. Mas tentando pensar também, talvez com a cabeça do técnico, né? Manter o Patrick pela experiência, ou por estar jogando bem. Acho que as duas coisas não estão erradas. Se o Guga for, tá bom, é um bate jogador e ajuda muito. O Patrick tem jogado bem, né? Mas eu acho que no decorrer dos jogos aí da temporada, o Guga vai assumir a posição. Sobre o Alejandro, que também você falou, acho que é o titular da posição hoje, tá numa fase melhor, e lá na frente é quem tá fazendo o gol, né? Então, com um ataque, com um banco, né? Um ataque que é muito pobre ainda, que é o elenco do Atlético, acho que manter o cara que tá fazendo o gol lá é importante, né? Exatamente. Eu também sou a favor do Guga ser titular. Foda-se o Patrick. Mas fazer o que, né? O Rodrigo Santana que manda na bagaça. Ô Yuri, a nossa gloriosa Malu citou um fato aí, que é o caso do Zé Wellison ser possivelmente titular, porque o Adilson novamente sentiu, pra variar, né? De vida. É o seguinte, o que esperar do nosso menino cartão amarelo? No mínimo um cartão amarelo. Se for 2, fudeu. Espero que seja no mínimo e no máximo um cartão amarelo. Mas, assim, me preocupa, tô com a mesma preocupação do Felipe, da Karine nisso aí, mas também passa um pouco pela coerência do Rodrigo Santana. Ele tem jogado os jogos fora de casa, jogos que tá mais um pouco defensivo. O Elson, o Adilson tem entrado em jogos que soltar mais o time que dá mais. Então, passa-se, além dessa ausência do Adilson, passa-se dessa ausência dos treinos, passa por essa coerência do Rodrigo Santana. Preocupa muito, porque o Edson é muito violento, um cara que bate muito, chega muito atrasado,
Então, assim, vamos ver o que vai esperar disso aí. E vocês falaram da relação do Ricardo Oliveira e do Alejandro. Como a Malu disse, sem discussão, né? Não tem muito o que falar disso não. É Alejandro mesmo e o nosso glorioso pastor fica no banco, certo? O Alejandro tá fazendo o gol, né? Então tem que manter o cara que tá bem. Mas o Ricardo Oliveira, creio eu que, né, a fase dele ruim vai passar, né? Não é possível, né? Então a gente tendo 2 centroavantes bem, quem ganha é o Atlético, né? Pra temporada. Porque vai ser muitos jogos, né? Vai ter já no meio de semana o jogo contra a Chapecoense, que ela vai com o time alternativo. Depois a volta no Clássico, depois o jogo contra o Botafogo no Sul-Americano. Então é muitos jogos pesados, né? Então a gente vai precisar dos 2 aí. Como a gente vai precisar dos 2 centroavantes e dos 2 laterais direitos, né? Exatamente. Muito interessante que na segunda parte do treino de hoje, o Rodrigo testou o Otero no lugar do Casares, ele colocou o Ramon Martínez na vaga do Zé Wellison e trocou o Ricardo Oliveira com o Alejandro. Eu ia até falar sobre isso. No treino, mas assim, por informações que eu tenho, de que tanto o Lucas Hernandes quanto o Ramon Martínez estão indo muito bem, muito bem. Eu ia até falar isso com vocês, se vocês tinham expectativa de Hernandes, Martínez e o próprio Otero já terem espaço já nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro. Então, pelo jeito, sim, né? No lugar do Casares, não. Otero não é meio armador. Rodrigo Santana, ele já começa a temporada de novo me irritando do mesmo jeito que ele me irritava antes de parar pra Copa América. Quem disse que Otero tá armando jogada, mentiu. Porque o Otero não sabe armar jogada, nunca soube. Otero é o cara que bate bola parada. Vamos ver se ele vai parar de irritar a gente com escanteio. Se substituir Otero por Casares por Otero, vai dar merda. Casares pra mim é titular e Casares pra mim não tem reserva. Porque eu não acho Natan também ouvindo a reserva do Casares. O Galo hoje tem um meio armador, esse meio armador carrega a camisa 10 e é o Casares. Se não tiver ele, é um esquema burro, que não dá pra jogar sem meio de campo, mas seria o Elias subindo para armar, que talvez seja o melhor jogador, o outro jogador com a melhor qualidade de toque, e o Otero jogaria de ponta. Minha opinião é que o Otero seria a posição do Luan ou do Xará, e nunca do Casares. Os dois têm que jogar juntos, Casares e Otero. Eu acho que se o Santana colocar o Otero para armar o jogo, a gente já começa errando, já começa atrás. Eu concordo. O técnico sempre fala aqui, né, e observa que Otero e Casares eles nunca jogam bem juntos, né, porque os dois ocupam a mesma faixa de campo, né, que eles caem muito pela esquerda. Então é uma dor de cabeça aí pro Rodrigo Santana pensar os dois juntos. Eu sou da seguinte opinião, acho que jogador bom tem sempre que estar jogando, né, eu acho o Otero um bom jogador, o Casares um bom jogador. Então tem que armar um jeito de dois jogar juntos, porque você ganha muito na bola parada, né, muito na visão de jogo com Casares, né, na definição do Otero, né, no chute e na bola parada. Então, mas tem esse problema aí, eles se anulam em campo quando estão juntos, né, ocupar essa parte de campo. Você que é mais da tática, você pode falar melhor sobre isso. Até falando nisso, né, na época que o Otero, primeira passagem do Otero pelo Atlético, ele jogou predominantemente pela direita em respeito à posição do Robinho. Mas, segundo o próprio, a sua posição sempre foi pelo lado esquerdo. Chegou a jogar também como segundo volante no Aspato e etc. Mas assim, eu também concordo com esse aí do Casares e o Otero jogarem na mesma faixa de campo, se embolarem, mas tem uma outra coisa também. O Casares e o Otero se embolavam num time que, sinceramente, né, também o esquema tático era uma maravilha, né? Então, assim, talvez definindo a posição do Casares um pouco mais para o centro, fazendo um pouco o que ele fazia com o Thiago Largue, que era voltar para puxar a bola do meio para frente, e o Otero ser esse ponta pela esquerda, né? Eu também endosso o que a Malu falou, a questão de que o Otero disputa posição com o Luan e com o Ceará. O Luan, na minha opinião, tá jogando na posição errada, porque ele também não é meio campo, ele é um cara para jogar pela ala direita ou pela ala esquerda, né? Então assim, o Otero é pelo lado esquerdo ele mesmo, e o Casares é pro meio, encostando no centroavante, seja o Alejandro, seja o Ricardo Oliveira. Mas
né? Vamos ver aí como é que vai ser esse esquema. Nesse 4-1, 4-1, por exemplo, a tendência é, caso os dois joguem, realmente se embolarem, porque o Casares tende a jogar no centro pela esquerda e o Otero na ala esquerda. Então, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Gente, o Yuri destacou a questão do Martins. Ele, no time dele, que eu esqueci o nome agora, no Guarani do Paraguai, com o novo técnico, ele tinha atuado como segundo volante, exatamente na posição do Elias. Mas o seu histórico é de primeiro volante de marcação. Bom, então nós temos hoje o Martins como um reserva do Adilson e do Zé Wellison e possivelmente, né, com asteriscos aí, sendo o reserva do Elias. Nesse primeiro clássico aí, ele, como o Yuri destacou, né, ele foi testado na segunda parte do treino como o substituto do Zé Wellison, por conta até da lesão do Adilson, né? E assim, gente, a expectativa de estrear ou vai ficar só na espera mesmo? Eu acho que vai depender do Zé Wellison. Se o Zé Wellison estão no amarelo no primeiro tempo, ele tem chance de não voltar. Porque clássico é clima quente, clima pesado, é disputa, é contato. E o Rodrigo Santana sempre fez essa troca, né? Tirar o volante amarelado no decorrer do jogo. Então eu acho que sim, se tiver chance entre dois estrangeiros estrear, que é mais provável que seja o Ramon Martínez, que por causa do cartão do Zé Wellison. O Lucas Hernandes aí vai mais dependendo do Fábio Santos. Gente, mais alguma coisa sobre o clássico aí? Malu? Aí eu queria destacar a incompetência da PM, rapidinho. Posso? De quem? A incompetência do pessoal que vai fazer a segurança do jogo, porque hoje teve na segunda-feira para decidir os detalhes do clássico, e a PM solicitou à federação que a entrada permitida no estacionamento Mineirinho, que vai ser onde vai ter o acesso ao torcedor do Atlético, será permitida apenas para vans e ônibus credenciados, previamente credenciados com a federação. Ou seja, quem for de carro vai ter que parar fora do estádio. Então, assim, e ela justificou isso como medida de segurança. Então, seguro é eu carro onde quer que seja, atravessar por um mar de cruzeirense para poder chegar ao Mineirinho. Parabéns para quem criou essa norma de segurança. A logística da PM é uma coisa maravilhosa, né? Não vou falar mais nada não. Muito bem observado, Yuri. E tem outra também. O pessoal, acho que ontem foi domingo, né? Sábado, o pessoal reclamando muito também da venda de ingresso na bilheteria do Independência, né? Alguém tem alguma informação mais clara sobre isso aí? Não, comprado já. Teve muita reclamação mesmo, acho que a galera reclamou que iriam vender um ingresso, aí chegaram lá, estavam vendendo 5. É aquelas coisas de sempre, né? Não é possível 2019, uma venda de ingresso ainda dá confusão, né? Complicado. É a mesma bagunça de sempre. Custa o Cruzeiro, por exemplo, ceder a venda de ingresso no cartão, no Galo na Veia, em vez de ceder o ingresso físico? Não, os caras têm que vender o ingresso físico para poder fazer bagunça. Aí a gente não sabe, porque a gente, assim, é claro que a gente não pode afirmar com toda a certeza do mundo, porque a gente não sabe de nada, né? Mas teve gente que disse, que eu vi no Twitter falando, que tinha 100 pessoas na frente da fila, a hora que chegou na boca do caixa para comprar ingresso não tinha, sendo que era mais de 3 mil entradas, são 6 mil entradas, né, na verdade. Então, assim, é muito esquema que rola. Gente vendendo, pessoal da bilheteria que tá vendendo ingresso, que guarda ingresso para vender para pessoas específicas, cambista que fica na fila para comprar mais ingressos, aí libera 5 ingressos pro CPF, a pessoa vai lá e leva 5 CPF, sai de lá com um monte de ingresso para vender. É a mesma ladainha de todas as ladainhas de ingresso de papel. Não sei porque que isso não foi extinto do Brasil ainda, porque isso só dá confusão, só serve para dar confusão. Aí agora a gente tem um monte de torcedor que foi pra fila, que não tem ingresso, um monte de cambista vendendo ingresso que pagou 60, 100 reais, vendendo por 150, 200 reais, porque não tem o que fazer. Eu acho que cambista tem que morrer mesmo, porque é uma classe que não acrescenta nada pra sociedade, que só atrapalha o futebol, só atrapalha a torcida. E aí fica nessa, o fluxo não corre. Era muito mais fácil liberar o ingresso pro torcedor de forma online, em vez de ter que vender o ingresso do papel.
vai desde um argumento prático até um argumento sustentável. E evita fraude, porque online você consegue colocar mais vetos do que presencialmente, né? Além de não ter outra pessoa manipulando a carga de ingresso. Assina embaixo, Malu. Realmente tá uma coisa horrorosa, né? E não é de hoje, não é o primeiro clássico, não é a primeira decisão. A final da Libertadores em 2013, a gente sabe como é que ela foi também. Parte daquela renda histórica lá foi muito porque, né, aconteceu esse tipo de coisa. Então, assim, né, vamos respeitar um pouco mais o torcedor, porque querendo ou não, o torcedor é cliente sim. Porque muito fala essa questão de paixão, isso tudo é muito lindo, é muito maravilhoso, é aquela coisa raiz, mas torcedor é cliente sim e tem que ser tratado como tal. Então, gente, vamos andar um pouquinho aqui na pauta. Ô Malu, voltar em você pra gente detalhar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, né? Nós estamos gravando na segunda-feira, né? E aconteceu o que, Malu, sobre o caso Fred? Então, são vários processos em andamento no Atlético, né? Os processos fora das quatro linhas. Um dos processos, um dos trâmites que tá rolando é o que o pessoal tá chamando de caso Fred. Os 10 milhões que todo mundo sabe, já tá cansado de ouvir, que foi a multa rescisória que colocou no caso do Fred assinar o contrato com o Cruzeiro e menos de 48 horas depois de rescindir com o Atlético, assinou com o time rival, forçando o pagamento dessa multa. Hoje, dia 8 de julho, era o dia limite para o Cruzeiro e para o Fred recorrerem à decisão da Câmara do Desportivo lá. Eu esqueci a sigla, CNRD, acho que é isso mesmo. Enfim, hoje era o dia final, tinha até as 23h59 de hoje para poder recorrer à decisão. Caso contrário, eles teriam um tempo estipulado para poder depositar o dinheiro na conta do Galo. Os 10 milhões mais as correções que dariam em torno de 13 milhões. Que é um dinheiro bacana, né? Principalmente que a gente está precisando. Mas aí o que eles fizeram? Eles entraram como liminar na Justiça do Trabalho para conseguir suspender essa multa, para poder julgar o órgão como incompetente, para poder julgar essa causa, e a multa como abusiva. O Lázaro já gravou um vídeo, indica vocês que ainda não seguem o Galo, eu sempre bato nessa tecla, vocês que não seguem o Atlético no YouTube, vai lá, segue, ativa o sininho, a TV Galo tá sempre postando umas coisas legais lá, entrevistas com jogadores, pessoal da base. Quem reclama que não conhece o Atlético é porque não tá vendo esses conteúdos mesmo. E a TV Galo fez material com o Lázaro Cândido, bem rapidinho, eles postaram até no Twitter, que o Lázaro explica pra gente que o processo roda, como sempre rodou, ele vai entrar como liminar para poder suspender essa liminar, que cabe recurso, essa liminar da Justiça do Trabalho, e ao mesmo tempo ele vai abrir um novo processo, porque tem uma determinação da FIFA que diz que a Justiça do Trabalho não pode interferir em uma decisão da Comissão Desportiva. Então isso gera multa para o clube que faz isso, é considerado uma infração. O Lázaro dá exemplo do Betim, que fez uma coisa parecida com essa, eu não sei exatamente o caso, ele não cita o caso explícito. Ele só disse que o time entrou na justiça comum para poder ferir uma decisão da justiça desportiva e o time acabou sendo rebaixado da Série C para a Série D. Hoje ele nem existe mais. Então a gente pode esperar aí um desfecho para essa história, com certeza. Quem está preocupado se o Galo vai ou não receber esses 10 milhões, relaxa que vai. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 500 dias, igual foi a decisão da última vez. Mas o Galo vai receber esse dinheiro sim, porque tá tudo assinado, tá tudo provado, tá tudo certo. O negócio é que o Fred e o Cruzeiro tá protelando para poder pagar. É para poder atrasar, igual foi com o Ministério Público em relação à Arena MRV, e isso tudo não é para bloquear que aconteça, é só para atrasar a decisão. Inclusive, tem um tempo já, deve ter uns 40 dias, uns 50 dias, que saiu outra notícia sobre o caso Fred, dizendo que os advogados do jogador, os advogados do Fred, eles tinham interesse em pagar isso
e deixar, tipo, matar esse caso, porque isso influencia muito na vida do Fred. Mesmo que o Cruzeiro tenha entrado como solidário na ação, é sempre a vida do Fred. Por exemplo, se o Fred resolver mudar de clube, coisa que parece muito que ele está querendo, a gente viu claramente no jogo contra o Fluminense, por exemplo, na outra fase da Copa do Brasil, a gente viu que os companheiros do Fred não estavam satisfeitos com o desempenho dele no jogo. Ele até no segundo jogo, eu acho, ele saiu lesionado com menos de 5 minutos de jogo. Então existe um desconforto, parece que existe um desconforto dele no Cruzeiro, e ele não pode sair do Cruzeiro, porque se ele sair do Cruzeiro, a multa passa a ser dele, jogador, sendo que o Cruzeiro assinou, quando ele assinou o contrato com o Cruzeiro disse que era solidário da causa. Então ele está, entre aspas, preso no Cruzeiro até sair a decisão disso. Então parece que os advogados dele são favoráveis ao pagamento do dinheiro para o Atlético. E agora sai essa dizendo que os advogados entraram com essa liminar na justiça comum. É um caso bem complexo. O Lázaro já tem um vídeo explicando sobre esse caso no canal dele. Deve ser Lázaro Cândido, mas eu não me recordo. Mas no canal do próprio Lázaro tem um vídeo explicando sobre o caso Fred. É acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque agora, além de dever os 10 milhões com correção para o Atlético, o Cruzeiro acabou de infringir uma regra, que é colocar a justiça comum contra a justiça desportiva. E para isso também tem punição. Boa, Malu. Só completando aqui, o Betim é o antigo Ipatinga, que nós sabemos por quem foi dirigido por alguns anos, que o responsável por essa ação na justiça comum foi o senhor que hoje é vice-presidente do clube rival. Então, gente, eu só tenho uma coisa para dizer pro Fred. Bem feito. Bem feito. Paga a multa, Fred, seu caloteiro. Foi pro time certo. Tinha a proposta do Flamengo para ganhar mais. O Atlético concordou com a rescisão porque ele queria assinar com o Flamengo. Fez gracinha, foi pro rival sabendo da multa. Quis aparecer, se fudeu. Agora paga essa porra aí. O Fred é um erro, né, cara? É um erro desde do início dele aqui até o final. É um erro completo. O Fred, eu falava na época, assim, fez gol, beleza, eu centroavante, eu ia fazer gol mesmo, mas ele não cabia Fred no Atlético de jeito nenhum. O Fred é um cara identificado com o rival, identificado com o time que também que o atleticano odeia, que é o Fluminense. Ele veio por causa do salário, que na época foi altíssimo, o Atlético sem condições de pagar. Na época isso foi alertado, então o atleticano estava encantado com essas coisas, com a coisa, né, das grandes contratações. Chiou na época com quem reclamou, então foi um erro pelo salário. A gente viu que depois teve que rescindir, né, no Atlético não tinha condições de pagar um salário altíssimo, absurdo pro Fred, né, então foi um erro desde a chegada até a saída dele aqui, é um erro completo. Então ele tá no time certo, lá no time que tá assolado por coisas que a gente não cabe falar, porque aqui não é espaço de notícia de Cruzeiro. Então paga a multa aí e segue sua vida, Fred, bem longe do Atlético. Muito bem, Felipe, agora se incorporou o verdadeiro torcedor raiz aí, ó. É porque eu não falei do Natan ainda. Calma que nós vamos falar do seu amor. Pera aí, calma. Ô Yuri. Oi? Pois não. Só adiantar um pouquinho aqui. Rodrigo Santana adiantou que domingo, acho que é domingo, né, quando a Chapecoense vai ser time alternativo. Acertou? Isso. Acertou, né? Tá no meio de 2 clássicos. Ele deve mandar time alternativo contra a Chapecoense e dia 21 contra o Fortaleza, porque é Cruzeiro nessa quinta-feira. Na quarta-feira tem Cruzeiro, aí vem o Fortaleza, aí depois já é Botafogo de novo pela Sul-Americana. Então, assim, mês de julho aí, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro devem ser time alternativos, aí eu concordo. Até porque também são adversários mais acessíveis também, né? Sim, o Chapecoense é fora de casa, o Fortaleza é em casa. Olha aí, time reserva já tem os que chegaram, né? Os 2 gringos, Otero no time, entre aspas, no time reserva aí. Então, assim, vai ser um time bem encorpadozinho. Dá pra ganhar os 2 jogos. Muito bom. Gente, estamos caminhando então. Falar agora do amor da vida do Felipe. Beleza, Felipe? Você tá preparado pra falar disso? Bora falar, ué. Ô, Malu, vou começar por você. Nós fizemos uma votação no Opina Galo Underline, que é o nosso Twitter. Você que está ouvindo nesse podcast, siga, ouça e compartilhe.
sobre o Natan. E qual foi o resultado da enquete, maluco? É isso aí, Diego. Agora a gente tá depois de gravar um episódio, depois que o episódio sai, além de postar lá em quais são os links, né, pro novo episódio, a gente sempre tá postando algum tweet de interação. O dessa semana foi uma pergunta sobre a renovação do Natan, se o Atlético tinha acertado na contratação. Foi a votação mais incrível que eu já vi na minha vidinha inteira. Por quê? O que a gente colocou de opinião? A gente colocou muito bom para pessoas que gostaram, claro. O não deveria ter renovado para quem achou que foi uma mancada. E o indiferente para quem não caga nem sai da moita. E acredita que ficou 33% pro sim e pro não e 34% pro indiferente. Foi um empate de 3 opções. Então, assim, a gente vê que o indiferente ganhou por 1%, bem residual. A gente vê que é um jogador que ninguém entende muito. Até o Diego sempre brinca comigo que a gente lançou a hashtag Natan Volante. Depois disso, Natan jogou uns 4 jogos de volante, dando assistência, fazendo lançamentos importantes e fazendo gol. Parece que a gente descobriu a posição do Natan. E depois ele veio arredando para frente de novo, não sei, uma coisa meio esquisita. E a gente não sabe se ele é volante, se ele é meia, se ele é ponta. Eu não sei se alguém já viu ele jogando no Chelsea ou se já viu ele jogando aqui no Brasil antes dele ir para a Europa, para saber de que o Natan joga. Porque aqui no Atlético ninguém sabe. E eu afirmo isso com muita certeza. Talvez nem ele saiba de que ele... Então é isso. Um terço das pessoas acharam que foi boa a renovação. Um terço achou que não deveria ter renovado. E um terço achou que foi indiferente. A minha opinião, que eu já tinha compartilhado com o pessoal do Opina lá no grupo. Se você quiser entrar no grupo, procura um de nós na DM, passa seu contato pra gente te colocar lá. A gente sempre está debatendo sobre os assuntos mais importantes. Eu falei que foi indiferente para mim a renovação com ele. Não é um jogador que eu considero peça-chave, mas hoje é um jogador que pode compor elenco. Porque a gente está inscrito em 2 competições de mata-mata que não dá para inscrever jogador, dá para mudar 2 jogadores. E o Natan tem a vantagem, o acaso do destino de estar inscrito nas 2. Então, se a gente for avançando, né? A gente tá na Sul-Americana, já é quartas também, igual na Copa do Brasil? Não, a gente oitavas. tá nas quartas oitavas ainda? Oitavas da Sul-Americana. Se a gente for avançando as etapas, a gente vai desgastando o elenco ainda mais. Talvez o Natan seja uma boa opção para jogar esses jogos de time alternativo, como vai ser contra a Chapecoense e talvez, como adiantou o Yuri, seja contra o Fortaleza também, que são jogos que ele pode entrar e mostrar alguma coisa que ele sabe, que são times que permitem a gente abrir um pouco mais o nosso leque, testar um pouco mais os nossos jogadores. Não quer dizer que sejam jogos fáceis, a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, mas eu acho que a renovação do Natan passa muito por isso, pela necessidade de ter um jogador inscrito nas 2 competições e não ter dinheiro e nem condição de comprar outro cara para poder inscrever. Muito bem, Malu. Agora, gente, eu quero que vocês ouçam com muito carinho a opinião do Felipe sobre o Natan. Vai lá, Felipe, expresse todo esse amor no coração que você tem por ele. Cara, tirando a zoeira né? Mas eu não vejo sentido na renovação do jogador que pouco acrescentou, né? Quando esteve aqui. Fez um jogo bom contra o Ceará lá um tempo, na minha visão, jogos do Campeonato Mineiro. Ele é um jogador de um salário médio, né? Pela formação do Falagaro é 225 mil por mês. Então é um jogador do Chelsea, né? Eu tenho mais dúvidas de jogador que bate na Europa e volta, acho que é meio complicado. Pra ter o espaço dele no elenco hoje, pelo que ele ganha, eu sou muito mais ter um jogador da base, um Bruninho. Joga de volante, prefiro o Neto. Eu prefiro dar espaço para esses jogadores da base pra dar espaço pro Natan. Natan não contribui, não acrescenta, jogador salário médio, então o Atlético vai gastar nele. Se o Atlético quiser ficar com ele lá na frente, vai gastar também.
Ele vai tomar espaço de jogador da base. Pra mim, concordar com essa renovação do Nathan e mudar de opinião, ele vai ter que contribuir muito. Vai ter que ser um reserva muito útil pra estar ali. Acho que um time que prega austeridade, que passa dificuldade financeira, eu acho que esse tipo de jogador ele não tem que ter tanto espaço assim no elenco. Ele não pode tá num elenco desse e ganhando esse salário e não contribuindo, fazendo partidas. Eu brinquei nos grupos, até o final do ano ele vai fazer 6 partidas pelo Atlético, como titular ou entrando. Porque é um jogador que não mostrou nada quando esteve aqui. Então, eu acho que mandou mal nessa renovação do Atlético. Acho que eu sou muito mais o Bruninho, o Neto, tendo mais espaço, contribuindo mais, porque é um jogador que lá na frente o Atlético vai ganhar nele, tanto tecnicamente, tanto financeiramente. E o Nathan não, se o Atlético quiser ficar com o Nathan lá na frente, vai ter que gastar dinheiro. Muito bem, Felipe. Eu esperava que você dissesse mais palavras de carinho pelo Nathan, mas pelo visto o sentimento ainda está amargurado no seu coração. Se contribuir, fazer gol, assistência, eu mudo minha opinião, Nathan. Fica tranquilo. Aí uma coisa bem aleatória sobre a situação do Nathan. Aleatória ou não, né? A renovação foi anunciada num dia. Na verdade, nem sabia se ia continuar com o atleta. Ele ficou alguns dias aí só na academia, porque não tinha vínculo. O vínculo se encerrou no domingo anterior. Aí demorou mais uns 3 dias para essa renovação. E logo depois da renovação, no outro dia, salvo não engano, foi o Henrique André que trouxe essa informação que Nathan poderá ficar no Galo, assim, em definitivo, porque o contrato dele com o Chelsea se encerra em janeiro de 2020 e aí, então, assim, ele já pode vir sem custos. Então, assim, é uma coisa bem vinculada à renovação do atleta. Vamos ver, né? Eu acho que vai depender muito do desempenho dele mesmo e eu sou da opinião de que foi útil a renovação dele até o final do ano. Vamos ver o que vai acontecer. Oi, gente, vamos encerrar? Malu, fala nossas redes sociais aí. Nossas redes sociais, a gente tá no Twitter com @opinagalo_, que sempre tem coisa nova por lá, a gente sempre tá interagindo. A gente fez uma cobertura muito legal do futebol feminino, a gente fez um podcast sobre isso. Depois vocês falam pra gente o que vocês acharam. A gente vai tentar fazer cada vez mais sobre isso, os projetos de fora do Atlético, né? O feminino e o futebol americano. Então a gente tá lá no Twitter, a gente tá no YouTube com o Opina Galo, lá no nosso canal. A gente tá no Spotify, Opina Galo Podcast. E a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que para você entrar, como eu já disse, é só mandar o número para um de nós na DM. Todos os nossos twitters de todos os participantes estão lá no Opina Galo _. Então sempre que vocês quiserem mandar um recado pra gente, manda lá. E lembrando que quem tá no grupo participa dos episódios também, mandando às vezes algum comentário que tem sobre algum acontecimento sobre o jogo, ou qualquer coisa assim. Então siga a gente nas suas redes sociais e fica por dentro das novidades. E sempre é bom também receber feedback, né? Então, se tem algum assunto que vocês querem ouvir, alguma coisa que vocês têm dúvida, é só mandar pra gente que a gente dá um jeitinho. Muito bom, Malu. Gente, forte abraço. Junto. Então fala aí, Yuri, você começa. Eu, 2-1. Felipe? 5-4. Nossa senhora. Malu? Eu vou de clássico 2-1 também, é o que tá funcionando. Né? 2-0 pra nós, fala o baile. Gente. Dar uma pisadinha pro rival, né? É por isso que eu acho que vai ter um golzinho pro lado de lá. Ah, será? Não tem critério de gol fora mais, não? Já aconteceu 3 vezes esse ano, aconteceu uma 4ª vez, não vai ser surpresa pra ninguém. Não tem gol fora, não gol qualificado, não. Ótimo. Então, gente, um forte abraço. Siga as instruções da Malu e nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!